Buenas. Nessa sessão, vamos entender o que é a tal da marcação ao mercado e marcação na curva. Na verdade, a ideia dessas expressões é explicar como que os preços dos títulos negociados no mercado são calculados e, dessa forma, como eles são refletidos dentro das carteiras de investimentos ou fundos de investimento. O que é marcação ao mercado? Marcação ao mercado é todo dia você está pegando os títulos que estão na sua carteira de investimentos, então ações, títulos do governo, debêntures, notas promissórias, CRAs, CRIs, FDICs, seja qual for os títulos, e valorizá-los usando informações e taxas de mercado. Por isso é marcação ao mercado. Ou seja, quem usa a marcação ao mercado, todo dia, quando olhar aquele valor, você vai ver o valor que você vai ter do seu patrimônio a valor de mercado. Ou, em outras palavras, se você pegar aquele seu patrimônio e resolver vendê-lo, esse é o valor mais próximo que você vai adquiri-lo por vendê-lo no mercado. A contrapartida disso é a marcação na curva. A marcação na curva é algo contábil. Então, ele parte do dado histórico e vai usando os padrões e convenções contábeis todo dia para apurar aquele rendimento. Então, ou até em inglês se chama assim, accruar, uma tradução horrível, accrued. Na verdade, esse acruaro, todo dia você vai estar capitalizando aqueles juros sem olhar as taxas de mercado, ou seja, você vai olhar a informação contábil, a informação histórica e vai colocar. Qual que é o problema disso? É que se você olhar o seu patrimônio, você vai olhar um determinado valor e se você falar, puxa vida, eu tenho aquele fundo, aquela cota daquele fundo, se tiver marcado pela curva ou da forma contábil, se você resolver vender aquela cota do fundo ou resgatar aquele fundo, você não vai receber aquele valor. Então, você pode ter achando que tem mais dinheiro do que vai realmente ter no momento de vender aquela cota ou resgatar aquele título. É muito importante, principalmente para títulos e produtos que estão no mercado, usar a marcação ao mercado. Porque justamente se você tem vários, por exemplo, um fundo de investimento, você tem vários cotistas, imaginem que, por exemplo, você tem a marcação feita de forma contábil. Você pode ter cotistas, vamos dizer, bem informados, bem educados, e tem outros cotistas que não são tão bem informados, não acompanham bem o mercado, e aí alguns podem, vamos dizer, aqueles mais informados podem se beneficiar ou acabar prejudicando os outros. Então, por exemplo, pode acontecer algum movimento dos juros, que o preço de mercado cai, só que se a cota daquele fundo estiver de forma contábil, ele vai estar mostrando um valor maior que no mercado. Então, o que vai fazer vamos dizer, aquele cotista bem informado? Se o fundo estiver sendo valorizado pela marcação na curva ou contábil, o que ele vai fazer? Ele vai resgatar aquele dinheiro, que vai mostrar um valor de cota maior, que é contábil, só que não é real. Então, ele resgata isso, só que isso vai prejudicar o cotista que ficou. Por quê? Porque, na verdade, foi resgatado um valor maior do que deveria. E lá na frente, esse cotista mal informado, ele vai resgatar o dinheiro e vai ver, opa, tem menos dinheiro que deveria. Por quê? Porque justamente o contábil mostra uma coisa e o mercado mostra um valor menor. Agora, também tem outro lado. Qual é o outro lado? Às vezes você não está querendo, você compra um título e não está querendo resgatar isso a qualquer momento. Então, por exemplo, eu compro um título do governo, por exemplo, uma letra do Tesouro Nacional, também chamada Tesouro Prefixado, e quero falar o seguinte, olha, ela vence em 2023 e eu vou resgatá-la em 2023. Não tenho nenhum plano intermediário, tenho outra reserva de emergência, então vou ficar com esse título até o final.
E aí eu não quero, como eu quero ficar até o final, até o vencimento, eu não me importo com as variações das taxas no mercado do momento que eu adquiri até o vencimento. Então, neste caso, para mim, o interessante seria ter uma marcação pela curva, porque eu só quero saber, todo dia já subiu tudo isso, já acumulou tudo isso de juros, tá certo? Eu não estou preocupado com a variação. Então, quando a gente está falando de uma carteira pessoal, carteira de investimentos pessoal, uma marcação pela curva, até tudo bem, a gente pode usar tal, mas é sempre bom também ter a visão do mercado. Então, vamos ver a diferença deles usando aqui o Excel. Então, eu montei essa planilha. Como vocês estão vendo aqui, eu usei como alguns dados aqui que eu inventei. Depois a gente vai ver com dados reais da letra do Tesouro Nacional. O que vocês estão vendo aqui é a seguinte tabela, onde eu tenho aqui taxa de mercado na respectiva data, o prazo de vencimento do título, ou melhor, o prazo que falta até o vencimento do título. Então, hoje é um título de 4 anos, depois falta 3 anos e meio, até chegar na data zero, que é a data que venceu. Aqui a visão de marcação ao mercado e depois em vermelho a visão contábil ou marcação na curva. Então, imagine o seguinte, estou comprando uma letra do Tesouro Nacional, estou pagando hoje R$ 771,74, é o que vocês vão ver aqui no gráfico. E as fórmulas das duas marcações, até para vocês perceberem a diferença. Na fórmula contábil, o que acontece? O preço a cada dia vai ser dado como o preço anterior, que é esse P contábil aqui, o preço anterior, vezes 1 mais a taxa de rendimento inicial. Então, eu pego a taxa de rendimento inicial do título e vou colocando mais um dia ou mais 6 meses, eu vou agregando esses juros conforme o prazo que eu quero ver esse preço. Então, vocês podem ver que, basicamente, no preço contábil, eu parto de um preço anterior e vou agregando sempre juros, usando sempre como referência a taxa de juros inicial. Então, se a taxa subiu nesse meio tempo, caiu depois e tal, na contábil não interessa. A minha referência sempre eu pego o preço e vou atualizando conforme a taxa inicial. Na marcação ao mercado, também conhecida como MTM, ou Mark to Market, o que eu faço? Então, essa aqui é a fórmula da letra do Tesouro Nacional, ou Tesouro Prefixado, R$1.000, então na data de vencimento de uma LTN eu vou receber R$1.000, e aí o preço dele é calculado como? Eu pego esses R$1.000 e trago a valor presente para a data atual, usando a taxa de mercado desta data. Tudo isso é levado para o prazo que falta até o vencimento. Ou seja, eu trago a valor presente, eu pego os R$1.000 e trago a valor presente, mas usando o quê? A taxa que o mercado está negociando neste momento. Então, se os juros subiram, os juros caíram, esse preço vai mudar. Na contábil, o preço vai sempre crescer um pouquinho com juros. Na marcação ao mercado, no mark to market, o preço pode ficar acima ou abaixo do dia anterior, conforme a variação da taxa de juros. Então, vamos ver qual que é o comportamento aqui. Então, nessa simulação, eu coloquei algumas taxas arbitrárias aqui, só para entender mais o movimento. Depois vou mostrar alguns movimentos reais aqui com a LTN. Então, o que acontece? Comprei primeiro o título a R$ 771,74. Nesse momento que eu comprei, é igual para as duas formas de marcação ou valorização. Aí passa um tempo, passa, por exemplo, 6 meses, meio ano. Então, eu vou colocar 6 meses de juros na marcação contábil e vou recalcular o preço agora usando a taxa de mercado, que não é mais 6,69, mas é 7,86. Então, o que acontece? Como a taxa subiu, a gente vai ver que o preço, subiu a taxa, coloco a taxa aqui na fórmula
do preço market to market, então se a taxa subir, o preço deve cair. Então é isso que a gente vai ver. O preço caiu agora em relação à data anterior. Mais um período, passaram 6 meses, agrega mais 6 meses de juros na marcação contábil ou na curva e recalcula o preço usando a taxa. Recalculando o preço, aí está o novo preço. Vocês podem ver até que o preço, poxa, mas a taxa subiu, o preço deveria cair. É verdade. Só que o prazo diminuiu. Então, nós estamos mais perto do vencimento. Essa é outra característica. Não é só olhar a taxa, mas a gente tem que olhar também o prazo que falta para a gente receber. Então, a gente está mais perto do vencimento, o preço vai ficando mais perto dos R$1.000, que é o que a gente vai receber na data de vencimento. Mas reparem que o preço está abaixo do valor contábil, o valor na curva. Mais 6 meses, sobe. O valor na curva, o contábil, ele vai sempre crescer, porque eu sempre vou estar agregando o quê? 6 meses de juros aqui no exemplo, meio ano de juros, ao preço anterior. Usando sempre que referência? Esse 6,69%, que era o juros inicial, é o juros na data que eu adquiri o título. E aí vai sucessivamente. Reparem que o que acontece? O preço contábil vai crescendo e o preço marcado a mercado, ele, conforme a gente vai chegando perto da data de vencimento, ele vai convergindo para o preço, ou melhor, para o valor que a gente vai receber no vencimento, que é o 1.000. E tem que convergir, senão tem alguma coisa errada na nossa conta. Então está aqui, ó, passados os 4 anos, na marcação à curva cheguei aos R$1.000, e é onde eu tenho que chegar. Afinal, simplesmente o que a gente fez foi pegar o rendimento previsto para esse título e ir acumulando esse rendimento até chegar nos 1.000. A mesma coisa é o que vai acontecer aqui, só que acontece com uma variabilidade menor. Então, coloco aqui, pronto. A gente viu os dois preços, tanto ao mercado, a linha azul, quanto o vermelho, que é o contábil, ou na curva, convergiram para os 1.000. Uma diferença que vocês podem perceber é que a gente vai ter aqui, na marcação ao mercado, a gente vai ter a chamada volatilidade. O que é a volatilidade? É variação dos preços ou dos retornos. Então, aqui, na marcação ao mercado, eu vou ter uma variação maior. Então, os preços estão mudando. O preço era este, 771, caiu, depois subiu, e assim vai sucessivamente. Aqui na marcação à curva, eu vou ter sempre uma volatilidade menor. Por quê? O preço vai estar sempre subindo e sempre subindo a mesma taxa de juros, porque é aquela taxa inicial. Então, na marcação pela curva, eu acabo tendo uma volatilidade menor, só que eu não espelho o verdadeiro risco que eu estou correndo com aquele título. E esse é um cuidado que a gente tem. Então, para a gente ver na vida real esse efeito, vou mostrar para vocês alguns movimentos da letra do Tesouro Nacional, que vence dia 1º de janeiro de 2021. Então, está aqui também, marcação na curva. Então, aqui eu já fiz projetado, partindo do preço inicial aqui, na data que eu peguei aqui, 3 de janeiro de 2020. Então, peguei os dados aqui do início de 2020, e projetei aqui até o vencimento. Poxa, mas você já consegue fazer isso na curva? Consigo, porque o na curva é pegar o rendimento na data ali que eu adquiri o título e todo dia acumulando juros. Então, é só todo dia ir acumulando até a data de vencimento. Então, vai ser sempre aqui uma linha reta. E aqui vocês estão vendo na linha azul a marcação ao mercado. Então, na data da compra, e isso que vocês vão ver, a marcação mercado e a marcação na curva coincidem em 2 pontos, na data da compra e na data de vencimento, onde você vê a convergência. Depois a gente não sabe mais como eles vão progredir. Então, vejam que, por exemplo, o preço começa 2020, o preço começa subindo,
começa subindo por quê? Puxa, os juros estão caindo, o governo está fazendo movimento para dar uma reativada na economia. Aí, em março, vem a pandemia. No que vem a pandemia, contudo, a pandemia do novo coronavírus, sobe o juros, sobe o risco e aí despenca o preço da LTN. Então, o preço do Tesouro Prefixado ou Letra do Tesouro Nacional, a LTN, ela cai. Ela fica abaixo do preço na curva. Então, vejam que você antes tinha um patrimônio aqui em cima, preço acima de 970, e por causa da pandemia, esse preço cai, fica na faixa de R$ 960. Então, veja, por exemplo, se nessa hora aqui, se alguém resolve, se o fundo de investimento, por exemplo, que tem esses títulos, fosse marcado pela curva, alguém mais esperto poderia fazer o seguinte: vai e resgata, está resgatando pelo valor contábil, só que o valor de mercado está aqui embaixo. Quem ficou naquele fundo vai ser prejudicado, porque lá para frente, o que vai acontecer? Vai faltar dinheiro. Porque quando ele for resgatar, vai falar assim: cadê o dinheiro? Não tem mais. Aquele lá, uma parte foi tomada porque se resgatou por um valor diferente do que está no mercado. Conforme a coisa vai progredindo, aí o que aconteceu? O governo pegou, reduziu mais fortemente os juros, fez um movimento para tentar reativar a economia, medidas de estímulos, e além disso, o prazo, vem o efeito do prazo, o prazo para o vencimento está diminuindo. Então vem aí tanto o movimento de queda mais forte nos juros, que joga o preço aqui para cima, até por causa da fórmula, vou voltar aqui, aqui é a fórmula da LTN, se os juros caem, o preço fica maior, é uma questão só da divisão. Se o juros sobe, o preço cai. Então, os juros caíram por causa do estímulo, o preço da LTN subiu, além disso, o prazo está ficando mais próximo do vencimento, e aí, um pouco mais atualizado, então, colocando aqui até outubro, vejam que vem acontecendo aquele movimento de convergência que eu tinha simulado. Então, vocês estão vendo, olha, o vencimento aqui é dia 1º de janeiro de 2021, aqui já está em 20 de outubro, 22 de outubro. O preço ao mercado, marcado ao mercado, está convergindo com o preço na curva ou contábil, o que vai naturalmente acontecer. Isso acontece, essa marcação ao mercado acontece para fundos de investimento, carteiras, e é recomendável, assim, previdência. E, novamente, é recomendável que você conheça, mesmo que você tenha a sua própria carteirinha, tal, não trabalho com fundo, tal. É importante você ter a visão tanto do mercado, também a contábil. E a do mercado, por quê? Porque em algum momento pode surgir alguma emergência, você precisa, ou até uma oportunidade. Então não é só desgraça, às vezes, por exemplo, tem um movimento muito bom, o preço de mercado está lá em cima e você vai ganhar muito dinheiro com isso. Então, saber ter a valorização ao mercado dos seus títulos te dá uma visão real de quanto que está o seu patrimônio. E ao contábil é para ver justamente como ele está se comportando em relação ao que você investiu anteriormente. Então, as duas visões são sempre boas para a gente ter e estar monitorando. Espero que tenha ficado mais claro isso, e não é para se assustar, mas é importante entender essa dinâmica, porque o patrimônio no mercado financeiro, seus investimentos, vão estar sofrendo essa marcação, essa forma de valorização dos preços dos títulos, ações e assim por diante, que estão dentro da carteira. Tá ok? Até mais!